Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, amigos da ciência! Hoje o nosso programa vai descobrir a ciência por trás das vacinas. Por isso que eu vim aqui, na Fundação Oswaldo Cruz. Ela foi criada em 1900 e é referência mundial quando o assunto é vacina. Para você ver que não é de hoje que elas nos ajudam a combater velhas e novas doenças. Em 1796, o inglês Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina da história. Um século depois, a maioria da população ainda duvidava da eficácia da vacina. Em 1904, o presidente Rodrigues Alves e o sanitarista Oswaldo Cruz decidiram vacinar em massa a população do Rio de Janeiro. A vacinação obrigatória, imposta por lei, fez a população se revoltar. Isso deu um trabalhão para as autoridades. Os cariocas não queriam tomar injeção de jeito nenhum. Levou algum tempo para a vacina ser aceita no Brasil. Mas hoje todos reconhecem o trabalho de gente como Albert Sabin, um cientista russo que morou no Brasil e que criou uma vacina que praticamente erradicou a paralisia infantil do nosso país. Mas como é que se faz uma vacina? Se existe um lugar onde eu posso encontrar essa resposta, esse lugar é aqui. Uma vacina é um produto derivado de um micróbio que é atenuado ou muito modificado, de tal maneira que, quando é introduzido no organismo, protege sem o risco de causar a doença. A vacina provoca uma reação no sistema imunológico, fazendo com que o indivíduo vacinado, desse momento em diante, quando tiver contato com o micróbio, mobilize rapidamente anticorpos e células de defesa e não adoeça. O trabalho realizado aqui na Fiocruz é microscópico por um lado e gigantesco por outro, já que influi na saúde das pessoas. Por isso eu vim conversar aqui com o Antônio. Tudo bem, Antônio? Antônio, ele é engenheiro químico responsável pela produção de vacinas bacterianas aqui na Fundação Oswaldo Cruz. Antônio, como são feitas as vacinas? Qual é o passo a passo da fabricação de uma vacina? Em geral, a produção de vacinas envolve a multiplicação do micro-organismo causador da doença em equipamentos e ambientes especiais. E a seguir é feita a purificação do princípio ativo da vacina. Por exemplo, uma vacina bacteriana parte-se de algumas colônias de bactérias semeadas em placas contendo nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. A seguir, essas colônias crescidas nas placas são transferidas para meios líquidos e há a propagação sucessiva para grandes volumes. A purificação a seguir envolve a separação das células e a purificação seja de um polissacarídeo ou de uma toxina produzida pela bactéria. Essa toxina e esse polissacarídeo recebem tratamentos especiais para comporem a preparação vacinal. E quanto tempo demora esse processo? Depende da vacina. Pode levar alguns meses. Por exemplo, a vacina contra a Haemophilus influenza tipo B, que é uma bactéria causadora de doenças, entre outras, a meningite, leva-se aproximadamente 2 meses para produzir 300 mil doses. Você disse que no processo de fabricação da vacina são manuseadas as bactérias causadoras da própria doença. Isso não expõe a pessoa que está fazendo a fabricação ao risco de contrair essa doença? Não há esse risco, porque na produção de vacinas segue-se rigorosamente as normas de biossegurança e de boas práticas de fabricação. As pessoas têm equipamentos de proteção individual, os ambientes estão preparados para isso, há um diferencial de pressão entre as áreas, ou seja, não há risco da pessoa que está manipulando se contaminar ou da bactéria ir para o ambiente externo.
Então existe algum procedimento especial para as pessoas terem acesso a um laboratório de produção de vacinas? Existe o procedimento e ele é cumprido rigorosamente à risca. Para entrar no laboratório de produção, onde as áreas são controladas, em termos de o ar é filtrado, e para não levar contaminantes da rua nas suas vestes, a pessoa inicialmente entra lá, higieniza, se lava as mãos e coloca uma vestimenta propícia ao ambiente de trabalho. A gente tem ouvido muito falar ultimamente sobre pesquisas de engenharia genética. Eu queria saber se essa tecnologia também está sendo usada no desenvolvimento de vacinas. É verdade. Essa é uma técnica muito promissora para o desenvolvimento de novas vacinas. O nosso Departamento de Desenvolvimento Tecnológico tem um setor específico que trata desse assunto. Seria muito interessante você dar um pulinho lá para conhecer. Com certeza. Vou dar um pulo lá. Antônio, muito obrigado. Nada. As vacinas criadas com a ajuda da engenharia genética são uma tendência do futuro. E para os próximos anos, a humanidade sonha também com a cura da AIDS e do câncer. Enquanto a gente caminha, eu vou aproveitar para saber com o Marcelo Gleiser, que está lá nos Estados Unidos, como andam essas pesquisas. Fala aí, Marcelo. Estou visitando o Hospital Dartmouth-Hitchcock, um dos centros mais avançados do mundo na pesquisa do câncer, inclusive no uso das vacinas no combate contra esta doença. Eu estou aqui no laboratório do Dr. Ernsthoff, onde nós vamos conversar sobre a diferença entre as vacinas convencionais, aquelas que todo mundo toma, e aquelas usadas no tratamento do câncer. Dr. Ernsthoff, could you tell us a little bit about the differences between the conventional vaccines and those used in the treatment of cancer? A diferença principal é que as vacinas normais são usadas na prevenção de doenças, por exemplo, no caso da gripe e da polio. Já a vacina do câncer é usada de um modo terapêutico, ou seja, você já tem o câncer e a vacina é então usada no tratamento da doença. Então, como funcionam essas vacinas contra o câncer? Existe uma célula no sistema imunológico chamada célula dendrítica, ou CD, que inicia o sistema imunológico. Nós retiramos a célula dendrítica da corrente sanguínea e a injetamos no tumor. Com isso, a célula aprende a identificar esse tumor. Essas células são então usadas na produção da vacina que é injetada na pessoa doente. Depois que você injeta a vacina no paciente, como que você suprime a ação do sistema imunológico? Essa é uma boa pergunta. Quando nós damos a vacina, nós damos também ao paciente hormônios do sistema imunológico. A função deles é suprimir o funcionamento do próprio sistema imunológico, de forma que os efeitos da vacina não sejam prejudicados. Você pode nos dizer quais são os resultados atuais e as suas previsões para o futuro? Nós tratamos até o momento 12 pacientes e observamos uma ótima melhora em 6 deles com uma diminuição dos tumores. Portanto, nós estamos muito otimistas que o uso das vacinas no câncer será realmente um tratamento efetivo no futuro. Dr. Ernsthoff, muito obrigado por essa entrevista super interessante. Thank you. It's been my pleasure. Já tem muita coisa moderna acontecendo aqui mesmo na Fiocruz. Afinal, a engenharia genética abriu um novo mundo de possibilidades. Nós vamos saber agora como essa nova ciência está ajudando a desenvolver vacinas. A doutora Helena Caridi é pesquisadora aqui da Fundação Oswaldo Cruz e trabalha justamente no desenvolvimento de vacinas com a ajuda da engenharia genética. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Alexandre. Explica pra gente como as pesquisas em genética ajudam a criar vacinas. Bom, Alexandre, os pesquisadores com engenharia genética têm a possibilidade de conhecer profundamente o micro-organismo para o qual eles estão desenvolvendo vacinas. Como? Utilizando o conhecimento, então, do código genético desse micro-organismo,
ou seja, o DNA e, no caso de alguns vírus, o RNA. Isso vai possibilitar ao pesquisador a identificar alvos, ou seja, proteínas que nós chamamos de antígenos, para desenvolver essas vacinas contra essas proteínas. Quais são as vacinas já desenvolvidas ou em desenvolvimento usando essa tecnologia da engenharia genética? Bom, em desenvolvimento existem muitas vacinas, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro enumerando, mas desenvolvidas, que a gente chama de vacinas recombinantes, atualmente a gente só tem a vacina contra a hepatite B. É uma vacina baseada numa proteína do vírus, que foi clonada e é utilizada então para a produção em larga escala dessa proteína, utilizando essa proteína para vacinação direta do indivíduo. Além da fase do desenvolvimento da vacina, em que outras etapas desse processo a engenharia genética pode colaborar também? A engenharia genética pode colaborar na fase de melhoria da produção dessas vacinas e até baixando custos. Bacana. A doutora Helena está trabalhando numa pesquisa de desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, usando a engenharia genética. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho. A vacina contra a dengue vem sendo pesquisada há mais de 60 anos no mundo inteiro por diversos pesquisadores. No entanto, a vacina contra a dengue, os métodos clássicos para desenvolvimento de vacina, que são a atenuação do micro-organismo ou a inativação do vírus da dengue, falharam em produzir uma vacina eficiente. Então, os pesquisadores atualmente se voltaram para a utilização da engenharia genética ou técnicas de biologia molecular para manipular esse micro-organismo para tentar desenvolver uma vacina. Aqui em Biomanguinhos, o nosso grupo, que é liderado pelo Dr. Ricardo Galler e Dr. Marcos Freire, vem trabalhando na utilização de uma outra vacina, que é a vacina contra a febre amarela, para desenvolver uma vacina contra a dengue. Como seria então esse trabalho? Na verdade, o vírus da febre amarela e o vírus da dengue são vírus parentes, ou seja, possuem seu código genético muito parecido. Então, a ideia é utilizar essa vacina, que já é muito eficaz, muito bem conhecida, a vacina contra a febre amarela, manipular o código genético desse vírus vacinal e trocar pedaços do vírus da febre amarela pelo vírus da dengue, criando assim um novo vírus, que é o que a gente chama de um vírus quimérico, que parte dele é o vírus da febre amarela vacinal, que é uma vacina eficiente e eficaz, e parte desse vírus quimérico é o vírus da dengue. E quando o paciente receber essa vacina, vai desenvolver então anticorpos contra o vírus da dengue, produzindo uma resposta imune contra esse vírus. As vacinas têm a mesma eficácia para todas as pessoas? Quer dizer, todo mundo responde da mesma forma a uma vacinação? Não. De maneira geral, a vacina tem uma taxa de eficácia, mas dificilmente uma vacina consegue dar uma cobertura de 100%, ou seja, sempre sobra um grupo de pessoas que não respondem tão bem à vacinação. Talvez na ideia de vacinas individualizadas no futuro, possamos entender melhor com os conhecimentos do genoma humano que estão vindo agora à tona, conhecer melhor o sistema imune individual de cada pessoa e desenvolver vacinas para essas pessoas que não estão respondendo a essa vacinação geral. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu. Tá aí, tenho que confessar para vocês. Eu não sabia que o Brasil já estava tão avançado assim no desenvolvimento de vacinas. Mas será que isso já está disponível para a população? A gente sempre vê campanhas de vacinação, mas será que tem vacina para todo mundo no Brasil? No próximo bloco nós vamos descobrir se essa tecnologia já chegou a quem mais precisa, o povo. O Globo Ciência de hoje está vendo de perto como são feitas e como funcionam as vacinas. Afinal, as doenças sempre conviveram com a humanidade e as vacinas ajudam na luta para combater esses males ou, pelo menos, manter a população a salvo. Bom, para continuar minha pesquisa, eu vim visitar aqui o Dr. Reinaldo Martins. Tudo bem, Dr. Reinaldo? Tudo bem, acho. O Dr. Reinaldo, ele é pediatra e pesquisador aqui da Fundação Oswaldo Cruz.
Doutor, explica pra gente como funciona esse mecanismo do nosso organismo. Quando você injeta um vírus atenuado ou enfraquecido, como que o nosso organismo se prepara para combater ou para evitar que essa doença se desenvolva? O ser humano e até os animais sobreviveram até hoje porque desenvolveram um sistema imunológico capaz de nos defender contra as doenças. Então, as vacinas aproveitam esse sistema que já existe, embutido na nossa espécie, nos animais também, de proteção. Então, essa proteção se faz através de anticorpos. Anticorpos são essas substâncias que o nosso organismo fabrica para se proteger contra isso que se chama antígeno. O antígeno é a vacina que nós estamos introduzindo. Então, o antígeno provoca o anticorpo protege contra a doença. Quando o nosso organismo, meses ou anos depois da vacinação, entra em contato com o micróbio virulento, rapidamente ele é capaz de mobilizar esses anticorpos, essas células de defesa, que então bloqueiam a entrada daquele micro-organismo virulento e então a gente evita as doenças. Em resumo, é assim que funciona. Desde que a vacina foi criada, como ela evoluiu ao longo do tempo? A evolução principal foi no sentido das vacinas serem cada vez mais eficazes, isto é, cada vez mais capazes de evitar a doença e cada vez mais seguras, quer dizer, sem o risco de provocar reações indesejáveis, etc. Doutor Reinaldo, explica aqui um pouquinho para a gente por que essa diferença dos métodos de aplicação de vacina. Porque algumas são injetáveis, não seria mais confortável se fosse tudo gotinha? Só que a gotinha nem sempre é possível. No caso da gotinha que a gente usa hoje é a vacina contra a paralisia infantil. Uhum. O micróbio da paralisia infantil é um micróbio de transmissão entérica, isto é, pela boca e passagem pelo intestino. Então, quando se dá uma vacina por via oral contra a paralisia infantil, a gente está simulando o que acontece com a doença, só que sem provocar a doença. Agora, se eu pegar, por exemplo, a vacina de varíola, que era basicamente uma doença de pele, e pegar esse vírus, atenuar e der por via oral, não acontece nada, a vacina não pega. Então, a vacina de varíola, para pegar, isto é, para proteger, tem que ser aplicada na pele. Mas há uma busca de facilitar as coisas, de dar menos injeção. Também a gente está aplicando menos injeções, combinando várias vacinas numa aplicação só. E qual foi a campanha de vacinação mais eficiente de toda a história? Não, isso aí sem dúvida foi a vacinação contra a varíola. Porque é a única doença que se conseguiu realmente erradicar. Quer dizer, a gente pode garantir que não existe mais varíola no mundo. Doutor, conta pra gente um pouquinho da história da vacina Sabin, que é a famosa gotinha. Vou ter que começar um pouquinho antes da Sabin, porque na verdade essa história começa em laboratório. Quer dizer, foram pesquisadores americanos trabalhando em Boston, num hospital de crianças, que conseguiram cultivar os vírus da paralisia infantil. A partir desse cultivo, o Dr. Jonas Salk desenvolveu uma vacina que era de injeção contra a paralisia infantil. Era uma vacina muito boa, mas com um grande inconveniente de ser injeção e para controlar a doença precisava aplicar em larga escala. Então o Dr. Albert Sabin, ele desenvolveu uma vacina a partir dos mesmos cultivos de laboratório e a grande vantagem então é a facilidade de administração. Qual a importância da vacinação ser feita em toda a população na mesma data? Assim? Quando se vacina um número muito grande de pessoas, praticamente a totalidade das crianças, que são elas que podem pegar a paralisia infantil, num dia só, interrompe-se a circulação de qualquer vírus da poliomielite que não seja vacinal. Isto é, um vírus que a gente chama selvagem, é o vírus que é capaz de provocar a doença. Então, a vacinação num dia só tem um grande sentido de bloquear a possibilidade de introdução de um vírus selvagem, proveniente, por exemplo, da África ou da Ásia, onde até hoje ainda existe paralisia infantil.
O Brasil hoje, ele é capaz de produzir todas as vacinas que ele precisa? Ou ele importa alguma coisa? Não, as vacinas que são utilizadas pelo programa de imunizações e que são encontradas nos postos de saúde, quase todas são atualmente de produção nacional. Há ainda um pequeno contingente de vacinas importadas, mas a tendência é que nos próximos poucos anos todas as vacinas dos postos serão já produzidas ou aqui pela Fiocruz ou pelo Instituto Butantan. Agora, existem algumas vacinas que foram introduzidas mais recentemente nos Estados Unidos, na Europa e no setor privado brasileiro também, que ainda não existe na rede de saúde pública. Então, isso é um problema a ser resolvido. Quer dizer, como disponibilizar as novas e boas vacinas para todos e através dos serviços de saúde pública. Isso é um desafio para o Brasil e para a maioria dos países do mundo. Dr. Reinaldo Martins, muito obrigado. O prazer foi meu. Um abraço para vocês. Tá vendo essa marquinha aqui? Quem é que não tem uma dessas hoje em dia? É uma verdadeira tatuagem da ciência. As crianças mal nascem e já são vacinadas. Agora nós vamos para um lugar onde isso é rotina. Nossa próxima parada é um centro de vacinação particular. Diferente de um posto de saúde onde as vacinas são gratuitas. A vacinação é indispensável para a saúde das crianças. Ainda mais que os pequenos têm um organismo frágil. E até quem tem mais idade também precisa de vacina. Para isso, foram criadas as campanhas de vacinação para idosos se prevenirem da gripe. Mas, peraí, eu sempre ouvi dizer que gripe não tem cura. Oi, por favor, a doutora Flávia. Bom, nós temos muitas dúvidas com relação à vacina da gripe. E a doutora Flávia vai tentar ajudar a gente aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Ela é imunologista e diretora médica desse centro de vacinação. Doutora, como é que a vacina contra a gripe age? A vacina contra a gripe age estimulando a pessoa vacinada a produzir anticorpos específicos contra o vírus influenza, que é o vírus causador da gripe. Isso leva em média 2 semanas e nesse período, mesmo a pessoa vacinada ainda se encontra em risco de contrair uma gripe. Por isso que o ideal é que a vacinação seja feita no início do outono, ou seja, antes do início da estação de gripe. Uma vez produzidos, esses anticorpos vão proteger a pessoa vacinada por um determinado período contra infecções futuras causadas pelo vírus da gripe. Mas o vírus da gripe ele tem fama de ser mutante. Como é que se faz uma vacina para um vírus mutante? Pelo fato do vírus da gripe sofrer constantemente modificações, ou seja, sofrer constantemente mutações, a formulação da vacina da gripe também tem que ser periodicamente atualizada. Isso é feito anualmente pelos laboratórios produtores de vacinas. A partir de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, anualmente são selecionadas 3 cepas do vírus influenza que têm a maior probabilidade de circular no inverno correspondente. Essas 3 cepas, então, entram na composição da vacina daquele ano, ou seja, uma vacina nova, atualizada, é produzida anualmente para cada hemisfério. E por que depois que a gente cresce, a gente não precisa mais tomar vacina? Esse é um conceito já bastante ultrapassado. Hoje em dia, já existem calendários vacinais indicados para todas as faixas etárias, calendários para a criança, para o adolescente, para o adulto e para o idoso. No caso da vacina contra a gripe, por exemplo, ela é uma vacina que já faz parte formal do calendário do idoso há bastante tempo, para toda pessoa a partir dos 50 anos de idade. Recentemente, ela foi introduzida no calendário da criança, para toda criança a partir de 6 meses até os 2 anos de idade. Tá ótimo. Doutora, muito obrigado. Não. Hoje vimos como a ciência trabalha para fazer vacinas que garantam cada vez mais saúde à população. Elas fazem parte da vida das pessoas em todas as cidades. É engraçado, não é mesmo? Como uma pequena dose de substâncias pode imunizar a gente por tanto tempo. Sabe que depois disso, eu fiquei ainda mais orgulhoso dessa tatuagem que a ciência fez na minha pele? Até a próxima! Hoje eu visitei a Biomanguinhos na Fiocruz. Profilaxis.